A questão discursiva, a redação em provas de concurso público, já que PM, tribunais, todo mundo, Polícia Federal, previsões de edital, enfim, todo mundo está pedindo essa redação. Como é que se faz uma boa redação? Eu posso entrar com recurso? Qual é a diferença do recurso administrativo para o recurso judicial? Assiste esse vídeo que você vai ficar sabendo exatamente todo o caminho que você tem que trilhar, e é sempre o mesmo. Então você tem que ir pela experiência, porque a experiência vai nos mostrar quais os atalhos para você conseguir a tão sonhada vaga. Eu sou o professor Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa já há bastante tempo, trabalho especificamente, a minha especialidade é a produção textual, sou jornalista, mestre em ciência da comunicação, formado em jornalismo, formado em letras, atualmente professor universitário, e eu vou trazer para você aqui toda a experiência que eu tenho de tanto tempo trabalhando com provas de concurso público e redações em bancas de concurso, em bancas de Enem, em bancas de vestibular. Então vamos falar um pouquinho sobre os editais, sobre os problemas do edital, sobre o que é uma dissertação e quais os caminhos que você tem que trilhar. Em primeiro lugar, como as redações têm sido constantes nos editais e, além disso, são decisivas porque pesam bastante, se a gente pegar os concursos da PM, a gente vai ver, por exemplo, que na prova objetiva, na primeira prova, que é objetiva mais a dissertação, o peso da dissertação, o peso da redação é muito grande, decisivo, os candidatos percebem que, às vezes, uma pequena diferença de pontos pode ser decisiva. A primeira coisa, você precisa ser competitivo. O que é um aluno competitivo? Aquele que tem poucos desvios gramaticais. Isso também conta, não importa qual seja a banca. Mas se você tiver 15 desvios gramaticais, você não é um candidato competitivo. Você precisa reduzir isso para 5 ou 6 desvios gramaticais. Para isso, justamente eu monto um curso personalizado em que eu vou analisar o seu erro e nós vamos trabalhar no seu erro. Os resultados são muito mais rápidos. Entra no meu WhatsApp que você vai ver como é que a gente faz para conquistar uma boa nota. Não adianta você ficar assistindo a vídeos, o que resolve é você escrever as redações. Eu preciso estar bem preparado. E o investimento em educação, gente, é o melhor investimento que você tem, porque você não vai perder dinheiro. De algum modo, o seu investimento vai dar a você o retorno. Por quê? Já que você está se preparando para concursos públicos e as redações aparecem com muita regularidade, é um investimento já feito. Depois que você aprende a estrutura de uma dissertação, aí a gente começa, então, a trabalhar das especificidades do edital. Mas o primeiro passo é você saber fazer uma dissertação argumentativa. Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo. Muito bem, me preparei convenientemente, entrei em contato com o professor Russo, fiz várias redações com ele, ele me deu o boletim de desempenho, ele apontou as dificuldades. Na redação seguinte, eu melhorei as minhas dificuldades, eu verifiquei quais eram os meus erros, diminui meus erros, como é ele sempre que corrige a redação, eu tenho bons resultados e resultados mais rápidos, porque ele tem um boletim do meu andamento, ele sabe como foi a redação anterior, diferente de você trabalhar num grande sistemão, que tem corretores diversos, eles não conhecem a sua redação anterior para saber, e nem seu texto, para saber suas dificuldades. É diferente o trabalho, legal? Segundo passo, depois que você fez a prova, você vai receber a sua nota de redação e quase nunca o aluno concorda com a nota. Sim, é verdade. Aí o aluno diz assim para mim, professor, mandei já para 3 professores de língua portuguesa, me disseram que a minha nota está subavaliada, ela está com a nota muito baixa. Em primeiro lugar, não é qualquer professor de português que pode fazer essa avaliação, tem que ser alguém que esteja acostumado a esse tipo de trabalho, que é um trabalho técnico muito específico. Não é todo mundo que sabe fazer isso, não. Legal, então tem de ser um professor acostumado a trabalhar com bancas de concurso, vestibulares e Enem. Durante 12, 11 anos eu fui treinado nas bancas do Enem, corrijo redações do Enem, corrigi durante bastante tempo, então eu estou acostumado com as bancas FCC, VUNESP e SEBRASP, que eram as bancas que treinam, né? Que são as bancas que treinam a galerinha, aí, os avaliadores do Enem, que tem alto know-how e tecnologia. Essas são boas bancas, legal? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer é, olha, olharam a minha redação, mas disseram que a nota não é muito boa. Muito bem, mas você tem que mandar para um especialista, para alguém que conheça, que saiba como funcionam as coisas. Mas não é só você verificar. Por exemplo, o aluno tem 15 desvios. Professor, 15 desvios, se ele tem tantos desvios gramaticais, é porque também tem outros problemas na redação dele. Dificilmente um aluno que tem 12, 13, 14, 15 desvios merece uma nota boa. E qual é a nota boa? Ele precisa de 80% da nota. Então, se de 0 a 100, ele precisa no mínimo de 80 pontos. Por quê? Porque essa vai ser a pontuação do candidato que será aprovado.
No meio de toda essa parafernália, ele vai descobrir que 3, 4, 5, 10 pontinhos a mais, 5 pontinhos a mais farão toda a diferença. Então, ele sabe que ele pode continuar no concurso e participar das etapas seguintes do concurso se ele tivesse alguns pontos a mais na redação. Claro, ele descobre isso depois. É verdade, não é? Ele pode perceber também que depois disso tudo, a classificação dele, se ele tivesse tirado uma nota melhor, a classificação seria outra. Isso pode fazer a diferença entre aqueles que ficam no cadastro de reserva para aqueles que vão ser imediatamente incorporados ao serviço público. Então, tudo fica na mão da redação. Essa é que é a verdade. E existe uma outra verdade também, que a galerinha que se prepara, especialmente para a carreira militar, não gosta de fazer redação. Já percebi, sempre deixa a redação por último lugar. Então, a redação vai fazer toda a diferença. Por isso que você tem que se preparar antecipadamente. Esse é o ideal. Muito bem. Você fez a redação, não tirou uma nota boa, não concorda. Eu posso entrar com recurso administrativo? Você tem que entrar sempre com recurso administrativo. Como é que eu faço? Fala comigo que eu te mostro, mas tem que fazer o recurso administrativo. Mas, gente, olha lá. Recurso administrativo é esse o nome. É um recurso que você faz para aqueles avaliadores da banca para reavaliarem a sua redação. Ora, o que acontece? Virou uma verdadeira indústria de recursos. A gente tem observado que muita gente faz recursos, aí professores que fazem recursos, né? Fazem recursos enormes, laudatórios, como se estivesse mandando recurso para um juiz, com uma linguagem jurídica, juridiquês, quando na verdade é um recurso administrativo que vai ser lido por um avaliador, por um corretor, por um professor de língua portuguesa, e não por um jurista. Então não justifica o juridiquês em absoluto. E muitas vezes fazem isso para justificar o preço alto que estão cobrando. Sim, isso é verdade, de vocês nos recursos. Por quê? Porque virou um verdadeiro comércio a indústria dos recursos administrativos. Recurso administrativo não precisa colocar bibliografia, gente. O avaliador vai rever, ele quer sinteticamente saber o que você está reclamando. Você tem que ter sintética para isso, não adianta ficar fazendo voltas. Vai direto ao ponto, objetividade. Então, é um texto curto, sem bibliografia, você não vai querer ensinar para o cara o que é conteúdo, tá legal? Pontuando o que é que você está questionando. Beleza? Então, esse é o recurso administrativo. Bom, feito o recurso administrativo, é importante que faça, por quê? Porque alguns pontinhos a mais você corre o risco de conquistar, se conquistar os pontinhos a mais, viva. Ainda assim, você pode conquistar mais pontos, sim, entrando na justiça. Mas, para entrar na justiça, antes você tem que entrar com o recurso administrativo. Por quê? Porque as respostas ao recurso administrativo são importantes para que se monte, então, a medida judicial. Eu vou explicar melhor para você. Algumas bancas, como a OCP, que vai fazer PM de Goiás, PM do Espírito Santo, por exemplo, né, é uma banca com um histórico muito complicado, e eu já trabalhei com essa banca em vários editais. Ora, é uma banca que tem muitas imprecisões. Você vai fazer uma prova da OCP e você tem várias questões que são anuladas, com erros primários, erros de gabarito, o que mostra que falta ali gente especializada, falta know-how, falta capricho, falta seriedade, falta um monte de coisa. Legal. Então, essas bancas, como o Selecom, a OCP, são bancas problemáticas porque elas têm um histórico de problemas. Muito bem. Ora, então a gente já pode antecipar os problemas. Agora eu vou dar diquinha para você. Legal, você fez a redação, entrou com recurso administrativo, tem que entrar, e aí você vai observar o seguinte, você vai observar que as respostas ao recurso administrativo, isso é recorrente em algumas bancas, são respostas pré-prontas. Então os alunos ficam me mandando, olha, essa foi a resposta que eu tive, eu vou vendo que é uma resposta randomizada, quer dizer que são várias respostas iguais que são distribuídas conforme o problema do aluno. Não há uma resposta precisa, portanto, são justificativas generalizantes, né? Por exemplo, diz assim, há muitos erros de gramática, ou desvios gramaticais, ou há erros de pontuação, erros de morfossintaxe, mas não assinalam que erros são esses, o que mostra que não se debruçou sobre o texto, se fez uma releitura no texto do candidato. Eu vou dar um outro exemplo. Se você pegar na Sebrasp e verificar como é dada a resposta, eles vão pontuar as linhas em que houve desvios, infrações à norma culta. Na linha tal tem um erro de ortografia ou um erro de morfossintaxe. Você sabe qual é a linha assinalada com erros. Agora, a Selecom, a OCP, só diz que você teve desvios, mas não diz que desvios foram, que desvios são esses e por que houve os desvios. Enfim, não traz nenhum detalhamento que mostra que são respostas generalizantes, ferindo princípios constitucionais que exigem o contraditório, o exercício do contraditório. Você foi impedido de exercer o contraditório, à medida que, de fato,
não reexaminaram o seu texto. E isso sim cabe uma medida judicial, não é? Por quê? Porque estamos ferindo princípios constitucionais. Beleza? Então, vamos lá. Recurso administrativo, recurso judicial. Furos em editais, são vários. Vou dar uma última diquinha, spoilerzinho para você aqui, ó. Determinadas bancas são tão primárias na elaboração do edital de redação, e por que eu estou insistindo na redação? Porque a redação exige um know-how, exige conhecimento, e essas bancas não têm gente especializada suficiente. Como é que eu sei disso? Basta ler o edital. Você verifica o edital, por exemplo, de alguns editais são tão primários que dizem assim, redação ou questão discursiva. E durante todo o edital só fala de redação e questão discursiva. Ora, gente, isso é primário. Redação é um nome genérico, redação é qualquer tipo de texto. Ou seja, você tem de saber, se você vai fazer um concurso público, você precisa saber qual é o tipo, e agora eu estou falando de tipologia textual, tipo de texto, se é um texto dissertativo. Ora, se for um texto dissertativo, além de dizer a tipologia dissertativa, eu tenho que dizer a subtipologia, ou seja, além de dissertativo, qual é o subtipo? É argumentativo ou expositivo. Por quê? Porque há toda uma diferença entre um texto argumentativo e expositivo. Por exemplo, não se diz que é um texto dissertativo argumentativo, mas vai cobrar de você a argumentação. O aluno não argumentou. Ora, como assim o aluno não argumentou? Não dizia que era uma dissertação argumentativa, por que eu tinha de argumentar? Eu poderia simplesmente fazer uma exposição. Há uma grande bibliografia a respeito da diferença entre uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa. Ora, se o edital não traz isso especificado, significa dizer que esse edital não serviu para nada, porque ele foi generalizante. Muitas vezes o candidato sabe que é uma dissertação argumentativa pelas provas anteriores. Ou então, no dia da prova vai aparecer, faça uma redação dissertativa argumentativa. Mas isso não estava no edital. E o que é mais incrível, quando eles dão a régua de correção e os detalhes da correção, eles dão pós-edital, ou seja, na hora que vão corrigir, aí eles colocam uma régua de correção lá, analisando os erros, os tipos, ou especificando mais detalhadamente os tipos de erro, mas aquilo não estava no edital. Ora, então para que serviu o edital? O edital tem de trazer explicitamente, detalhadamente, quais são as regras de correção. E mais do que isso ainda, né? Quantas correções haverá? E aí é comum a gente pegar de novo essas bancas sem know-how e verificar que, por exemplo, não é? Ali não consta quantas correções serão feitas por redação. Se você pegar a Sebrasp, que é uma banca séria, você vai verificar que haverá 2 correções, uma correção de gramática e uma correção de conteúdo, e a nota que fica a média. E se houver uma diferença X entre uma correção e outra, poderá haver uma terceira correção, igual que ocorre no Enem. Aí você tem uma banca séria. Agora, ali não se diz quantas correções são. E muitas vezes a gente pega resultados, os alunos com muitas infrações e muitos erros, que tiram nota alta em gramática, mas com muitos erros, não viram os erros, né? Porque foi mal corrigida, porque não tem equipe competente, porque não tem gente para corrigir. Ou então alunos com uma boa gramática que tiraram notas muito baixas. Injustiça. E se eu estou injustiçado, eu tenho todos os motivos do mundo para entrar com um recurso. Estou deixando meu endereço no WhatsApp aí para vocês, no meu WhatsApp com vocês, para vocês entrarem em contato, pegarem e tirarem mais dúvidas. Observem os vídeos que eu coloquei aí para vocês também na descrição do vídeo, os vídeos específicos para a PM do Espírito Santo, PM de Goiás, TRT4 e Polícia Federal, o que pode acontecer, que terá a redação. E vou mostrar para vocês o edital detalhadamente, eu mostro para vocês nesses vídeos, como a gente faz para conseguir uma nota muito legal. Vamos nessa?